Bom dia, Pai do Senhor. A Bíblia, em Gênesis capítulo 2 e versículo 24, a Bíblia fala ali a história da criação do homem e da mulher. Deus criou o homem e a mulher e disse para eles, portanto, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. E quando a Bíblia está falando sobre essa união, sobre o casamento, e quando ela fala sobre uma só carne, está falando sobre intimidade. Depois que o homem e a mulher, o moço e a moça saem da casa de seus pais, vão morar juntos e vão ter intimidade, vão ser uma só carne. Uma intimidade em todas as áreas. E agora o que acontece muitas vezes, o que acontece hoje em dia, na maioria dos casos, é que não há a obediência à palavra de Deus, não só com relação ao casamento, mas com relação a muitas outras atitudes das pessoas. Não há obediência à Bíblia, ao ensinamento de Jesus, ao ensinamento da palavra de Deus. E acontece que quando Deus não é obedecido, a palavra de Deus não é obedecida, acontece que vem a consequência. A Bíblia fala lá no apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas. Ele diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, a Bíblia mostra também no Antigo Testamento Deus falando com o povo de Israel e falando para eles, quando vocês obedecerem a minha palavra, as bênçãos virão sobre vocês, mas quando vocês desobedecerem, as maldições virão sobre vocês. Então, o que acontece nos dias de hoje, muitas coisas ruins estão acontecendo com as pessoas, porque as pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus. A consequência vem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Então, com relação ao casamento, por exemplo, nos dias de hoje, o que a Bíblia quer para as pessoas, o que é o modelo correto, baseado na palavra de Deus, que o moço e a moça se conheçam, conversam, se conheçam, depois casem-se e depois tenham a intimidade em todas as áreas. E muitas vezes o que acontece é que há uma desobediência, o processo é invertido. As pessoas hoje em dia acontece, os moços e as moças se conhecem, na verdade se encontram, já começa a ter intimidade. Começa a ter intimidade e aí depois que tem intimidade, alguns casos já se casam porque a moça está grávida, e depois que tem intimidade, daí que vão casar. E daí o que acontece é que depois de casado que vai descobrir qual é o caráter, qual é o comportamento da pessoa. Então é o contrário, que deveria conhecer primeiro a pessoa para depois casar e depois ter intimidade. O que está acontecendo hoje é o contrário. As pessoas estão tendo intimidade primeiro para depois casar e para depois que vai conhecer, vai perceber que muitas vezes a pessoa é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não gosta de trabalhar, é uma pessoa que é infiel, e aí nesse caso, como eu já tinha falado, as consequências vêm. É claro que
muitas vezes Deus perdoa os pecados. Deus perdoa quando pedimos perdão por desobedecer a palavra de Deus. Deus nos perdoa, nos dá uma nova chance de recomeçar, mas a consequência vem. Então, devemos sempre obedecer a palavra, obedecer a orientação da palavra de Deus, para que venhamos ser felizes, para que haja a família saudável, a família feliz, para que consequentemente haja uma sociedade também harmoniosa. Não adianta querer que as coisas vivam bem, que as coisas estejam bem, se há desobediência à palavra de Deus. E se procura em muitas outras maneiras de resolver os erros, mas a primeira coisa que tem que fazer antes de errar é obedecer a palavra de Deus. Depois que se errou, se arrepender, né? Arrependimentos fala de mudança de comportamento. Se arrepender, não ter a decisão de não cometer mais a desobediência à palavra de Deus e reconhecer que errou, né? De se arrepender e procurar fazer a vontade de Deus. E aqueles que ainda são novos, que têm as decisões para tomar, busque a orientação de Deus, que você vai ser bem sucedido. Amém?